Então, assim, quero agradecer demais, demais por essa oportunidade, participar desse momento tão especial e de contribuir, né, com todo mundo aqui. Eu acho que a gente tem que avançar muito no mundo acadêmico, em termos de dádiva, de compartilhamento e de cuidar do outro, né? Então, o que eu vejo muito da Claudinha, em diversos momentos, diversos, inúmeros momentos que eu tive a oportunidade de estar com ela, é que é uma pessoa que ela está totalmente focada em cuidar do outro, em ajudar o outro e praticar dádiva. Então, fico muito honrado em estar aqui, né? Muito feliz mesmo. E para conversar com vocês sobre projeto de pesquisa, né? Eu sei que é uma coisa que muita gente fica assim, meu Deus, projeto de pesquisa. E agora, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu não vou fazer? E isso tira o sono de algumas pessoas aqui. Seja para iniciar o projeto de pesquisa, seja para desenvolver o projeto de pesquisa, ou até mesmo para, né, ver se está bom, se não está, se está legal, se não está, né? Então, eu sei que tira o sono de algumas pessoas, porque já tirou o meu também, né? E eu sei muito bem, assim, como que no final do dia, como a gente tem diversas dimensões no mundo acadêmico, e uma delas é o projeto de pesquisa, a gente quer fazer o nosso melhor, né? A gente quer fazer da melhor maneira e às vezes a gente fica inseguro a respeito se está fazendo adequadamente ou não, né? Eu já fiz muitos projetos, né? Projetos mais quantitativos, projetos mais qualitativos, projetos mais focados em experiências, em pesquisas maiores, projetos no Brasil, fora do Brasil, e hoje eu tenho chance de ajudar muita gente, né, com os seus projetos de pesquisa. Então, o que eu vou falar aqui, na verdade, é muito focado no que eu vejo, né, que costuma funcionar, que costuma contribuir com as pessoas em termos de projeto de pesquisa. Hoje, como eu tenho a chance de treinar muita gente lá no programa de produção acadêmica, eu tenho muitos dados, né? Muitas informações sobre qual é o calo da pessoa, né? Qual é o gargalo, né? O que está pegando, o que não está pegando. E aí é uma grande oportunidade de eu compartilhar com vocês esses gargalos, né? E é óbvio ajudar cada pessoa aqui a desenvolver o seu projeto de pesquisa, né? Então, eu pensei assim em organizar a exposição basicamente falando de alguns aspectos importantes do projeto de pesquisa, alguns aspectos que costumam ser os gargalos, os calos dos projetos de pesquisa, e depois, né, reservar, né, um momento aqui para a gente poder tirar dúvidas, para eu aprofundar em questões que vocês gostariam que eu aprofundasse, né? Aí eu vou muito em função da demanda de vocês, do que vocês gostariam que eu discutisse mais, que eu falasse mais, né? Mas o fato é que muita gente, quando vai fazer projeto de pesquisa, não entende que o projeto de pesquisa basicamente é uma sequência de decisões, é uma sucessão de decisões, né? Pensa só, a gente vai construir uma casa. A gente vai construir uma casa. Tem dois jeitos básicos da gente construir uma casa. Um jeito é de olho, né? Eu vou lá e começo a construir casa. De olho lá, eu boto lá o tijolo onde tem que colocar, onde eu acho que tem que colocar, eu coloco o banheiro vai ser ali. Então eu vou de olho, né, construir a minha casa. E o outro jeito é projetando a casa, né? Não precisa de muito esforço para saber qual é o jeito mais seguro, né? Qual é o jeito que vai te economizar tempo, vai te economizar erros, qual é o jeito que é menos arriscado, qual é o jeito que vai te economizar até dinheiro, no caso de uma construção de uma casa. E parece meio bobo esse exemplo, mas quando a gente vai fazer os nossos projetos de pesquisa, e inclusive as nossas pesquisas, muita gente não pensa que, na verdade, está projetando, de fato, uma pesquisa. Por isso, a especificidade é importante, a clareza é importante, a minúcia é importante.
É nos detalhes que você ganha um projeto de pesquisa, nos detalhes que você faz um excelente projeto de pesquisa. Não é na promessa muito abstrata. Assim como uma casa. Se você quer ter 3 banheiros na casa e não 2, você tem que ter um design lá, uma estrutura em que caibam 3 banheiros e que passe o cano lá para os 3 banheiros e o esgoto passe nos 3 banheiros. Não adianta você querer projetar uma casa com 2 banheiros e aí depois que a casa está lá quase pronta, você fala assim, vou fazer mais um. Você provavelmente vai ter que quebrar, vai ter que desconstruir uma parte da casa para criar mais um banheiro, né? Projeto de pesquisa igualzinho. É uma sequência decisória. Se você decidiu mal, o seu projeto vai ficar ruim. Se você decidiu bem, o seu projeto vai ficar bom. É simples assim. A questão é como decidir. A questão é o que eu levo em consideração para decidir. Mas só da gente ter a premissa aqui de que um projeto de pesquisa, uma sequência decisória, tal como uma casa, a gente já tem um primeiro passo para um projeto de pesquisa excelente. Né? Quando o engenheiro vai projetar uma casa, o arquiteto vai projetar uma casa, ele não só diz quantos banheiros, tem que colocar a metragem quadrada, tem que ver onde é que vai ser a porta de entrada, a porta de saída, quantas janelas, onde que vai colocar o ar-condicionado, onde não vai colocar, onde que vai passar viga, vai passar isso, passar aquilo. Aliás, eu estou mestre em falar coisas de engenharia e arquitetura sem saber nada disso. Né? Devo estar usando as palavras todas erradas. Né? Mas foi mal aí os arquitetos e os engenheiros. Mas o fato é que a gente tem que avançar no projeto da casa. Assim como a gente tem que avançar no projeto da nossa pesquisa. Não basta simplesmente eu dizer a casa vai ter 3 banheiros. Ou o artigo vai ser quantitativo. Eu tenho que avançar nisso. Né? É óbvio que é importante eu definir o número de banheiros da casa, assim como é importante eu definir que é uma pesquisa quantitativa. Mas isso não é suficiente para definir a metragem quadrada da casa, e não é suficiente para decidir, entre aspas, a metragem quadrada da minha metodologia, como que eu vou fazer a coleta dos dados, como que eu vou fazer a análise dos dados. Por isso, já que a Claudinha me encomendou uma palestra sobre como fazer projetos excelentes, né? Chique esse negócio, né? Então, a primeira grande premissa de tudo que eu vou falar aqui é que você ganha no detalhe e você perde na imprecisão. Detalhe reduz risco. Organização traz projeto de pesquisa bem feito. Imprecisão traz projeto de pesquisa mal feito, projeto de pesquisa ruim. E vou dizer uma coisa, observem que eu estou falando do projeto de pesquisa, eu não estou falando da pesquisa. Porque é muito comum a gente observar o seguinte, a pessoa tem pesquisa toda na cabeça. Todinha. Desenhadinha, bonitinha, né? Mas ela não consegue traduzir no projeto aquilo que ela pensou, que está na cabeça dela. Então, eu estou analisando única e simplesmente o projeto. Né? E eu estou partindo da premissa de que não vale, nessa brincadeira, você estar com a pesquisa na cabeça sem ela estar no papel. Assim como não vale construir uma casa na cabeça, por mais que você tenha muita perícia nisso, se não está no papel. Tá? Vamos lá. Dita essa premissa, né, de que projeto é uma sucessão de decisões, assim como uma casa, eu quero agora falar dos principais dimensões, as principais coisas que todo mundo tem que estar atento quando o assunto é projeto de pesquisa. E a primeira delas, com certeza absoluta, é o que eu chamo de promessa. Você tem que ter uma promessa claríssima. Claríssima, claríssima, claríssima. Tudo que a gente vai fazer em termos de produção acadêmica fica muito mais fácil. Mas, gente, muito mais fácil quando a gente tem uma promessa. Né?
Claudinha, me ajuda aqui. O pessoal é mais de qual área aqui? Ou é de tudo que é área? Olha, Pro, a gente tem aqui uma salada mista. A Salada gente tem a mista. galerinha aqui da engenharia ambiental, da engenharia elétrica, tem o pessoal aqui ó, das ciências. Tu é o quê, Nanda? Ciência da informação, né? Nanda da agronomia. Tem a galera da agronomia, a Lê. Tem uma galera lá da FAP, do direito, da engenharia civil. Então a gente está muito bem servido, viu? Beleza. Show de bola. Então, eu vou dar alguns exemplos de promessas que tendem a não ser tão apetitosas assim, tão legais quando o assunto é um projeto de pesquisa. Né? Pensa só, estou aqui lembrando da Alessandra, né? Queridíssima. Ela é da engenharia agronômica e eu estava um dia debatendo com ela sobre promessas, né? Aí vamos pensar aqui uma promessa que tenderia a ser um pouco mais imprecisa, não tão clara. Eu quero analisar como os agrotóxicos afetam a nossa vida. Observa que promessa imprecisa. Agrotóxicos afetam a nossa vida. Eu acho que todo mundo sabe, né, que o agrotóxico afeta a nossa vida. Mas como que eu pesquiso isso? Eu vou perguntar para as pessoas na rua, eu vou ver como é que as pessoas consomem produtos com agrotóxico e ver o que afeta a vida. Afeta a vida em que sentido? Saúde, alimentação, afeta a vida tomar mais remédio, altera o exame de sangue. Observa que quando eu falo como os agrotóxicos afetam a vida, por mais que seja uma discussão muito importante, quando a gente fala de um projeto de pesquisa nesse sentido, ele tem uma promessa imprecisa, né? Agora, seria diferente se eu colocasse assim: como agrotóxico X usado no milho, em geral, na região centro-oeste, nem sei se tem milho na região centro-oeste, tá? Mas vamos fingir que tem, beleza? Então, foi mal aí, Alessandro. Então, como que o uso do agrotóxico X usado no milho na região centro-oeste para combater a praga Y pode produzir alterações na taxa de, sei lá, de hemoglobina de quem consome os milhos da região. Tá claro isso? Não é como agrotóxico afeta a vida. Tem também, né? Obrigado. Tá vendo? Tem milho no Centro-Oeste. Para quem não sabia, né? Tem milho no Centro-Oeste. Promessa é essencial. E aí, quanto pior a sua promessa, maiores são as chances de você ficar orbitando lá no céu e o projeto não sai. Né? Tá, Felipe. E como é que a gente pode estabelecer promessas? Eu tenho um método para isso. Chama método SAEE. Método SAI. SAI. É óbvio que é uma combinação de palavras, né? O S tem a simplicidade. Sua promessa tem que ser simples. Então você tem que falar o máximo de informação com menos palavras possível, né? Então a primeira coisa é essa: o máximo de informação com menos palavras possível. Essa é a simplicidade. Segundo é a atratividade. A sua promessa tem que ser atrativa. Observe que eu não estou falando só relevância científica, eu estou falando atratividade. Algo pode ter relevância científica e não ser tão atrativo assim, né? Então, é muito importante que a promessa desperte um desejo de leitura no leitor, naquele que você imagina que é quem vai mais se interessar pela sua pesquisa. Então, é muito mais do que somente, ela é relevante. Não, indo além. A promessa tem que ser específica. Específica. Observa que eu fui, na minha promessa sobre milho, eu falei qual milho, eu falei qual agrotóxico, o milho de qual região e quem come o milho daquela região. E se afeta a taxa de hemoglobina. Eu fui absolutamente específico na minha promessa. E por último, ela tem que ser executável.
A sua promessa, ela tem que caber num projeto de pesquisa. Às vezes ela é maravilhosa, mas não é executável. O que as pessoas fariam se o sol se apagasse? Né? Como é que eu vou apagar o sol para ver o que as pessoas fariam? Entendeu? Não é executável, apesar de simples a promessa, atrativa pra caramba. Eu, por exemplo, sou curiosíssimo sobre o que aconteceria. Parece um livro do Saramago, né? Que o livro do Saramago é tudo assim. O que as pessoas fariam se elas ficassem todas cegas, se elas votassem tudo em branco, se elas parassem de morrer. Eu adoro o Saramago porque ele pensa sempre nos limites, né? Mas ela é específica, só apagar. Só que ela não é executável. Como é que eu vou saber o que as pessoas fariam se o sol não apagou? Olha que eu estou usando um exemplo esdrúxulo, né? Mas só para mostrar para vocês como que promessas bem feitas já são meio caminho andado no seu projeto de pesquisa. E para isso, como é que vai funcionar? Provavelmente você vai aplicar a promessa e aí a sua promessa vai vir imprecisa. A primeira promessa que você pensar vai vir imprecisa, né? E você não vai ter tanta segurança assim na sua promessa. É natural, é normal, né? Aí o que você vai fazer? Você vai aplicar o método SAI, você vai fazer as 4 perguntas. Como ela pode ser mais simples? Como ela pode ser mais atrativa? Como ela pode ser mais específica? Como ela pode ser mais executável? O que sai depois dessas 4 perguntas é, com certeza, muito melhor. Muito melhor. É como que assim, um aumento de qualidade instantâneo para a sua promessa de pesquisa. E isso, de fato, faz muita diferença lá na frente, né? Para as decisões posteriores, né? Para as decisões posteriores, tá? Então, pessoal, essa é a primeira coisa. Definir promessa. Ter clara a promessa da sua pesquisa. Que seja simples, atrativa, específica e executável. Mas não é só isso, né? A gente tem que avançar numa outra coisa, uma outra decisão, que também é muito importante, que é o famosíssimo problema de pesquisa. Em algumas áreas do conhecimento é chamado de questão norteadora. Tá tudo bem chamar de questão norteadora, tá tudo bem chamar de problema de pesquisa. Eu não gosto de entrar nessas disputas terminológicas. Quem é de questão norteadora, de questão norteadora? Quem é de problema de pesquisa, chama de problema de pesquisa. Mas, observem que eu estou usando no singular, problema de pesquisa ou questão norteadora. Eu não estou usando no plural. O que eu vejo às vezes quando as pessoas vão colocar perguntas dentro do seu projeto é que as pessoas colocam as perguntas e aí aquele estilo retórico, elas colocam já as 6, 7, 8 perguntas, né? E, em geral as perguntas, será? Será que é isso? Será que é injusto? Será que é bonito? Será que é feio? Então, em geral as pessoas por uma questão retórica, elas colocam muitas perguntas e perguntas que não vão ser pagas no projeto de pesquisa. E que tendem, às vezes, a confundir mais quem está lendo o projeto do que a dar clareza a quem está lendo o projeto. Então, eu recomendo muito que você tenha uma pergunta, que vai se chamar ou problema de pesquisa ou questão norteadora, dependendo da sua religião. Né? Dependendo da sua religião, ou é problema de pesquisa, ou é questão norteadora, né? E aí, essa pergunta vai ser respondida com a sua pesquisa. Essa pergunta vai ser respondida com a sua pesquisa. Uma pergunta que vai ser respondida com um projeto inteiro orientado para responder aquela pergunta. E é óbvio que essa pergunta tem uma relação umbilical com a promessa. Então, por exemplo, lembra da minha promessa do agrotóxico lá? Né? Então, uma pergunta que eu poderia fazer. O agrotóxico X, quando usado no milho Y, que é fabricado, que é criado, que é plantado lá na região centro-oeste deste país maravilhoso, altera a taxa de hemoglobina dos consumidores deste milho?
É uma pergunta. Tá vendo como tem uma relação direta com a promessa? Depois vocês vão ver que tudo tem relação direta com a promessa. O tema, o objetivo, metodologia, enfim, tudo leva à promessa. Mas veja que, como eu falei, é uma sequência decisória. Olha só se minha promessa fosse imprecisa. Como é que seria impreciso o meu problema de pesquisa? Agrotóxicos afetam a nossa vida? Tá vendo o problema impreciso? Né? Então, uma pergunta que vai ter uma relação umbilical com a promessa. Uma pergunta. Essa pergunta não pode ser de dois tipos. Dois tipos. Assim, se você leva em consideração esses dois tipos e faz um deles, não recomendo. Se você leva em consideração esses dois tipos e não faz um deles, parabéns, é isso aí. Essa pergunta não pode ser uma pergunta de valor, nem pode ser uma pergunta de engenharia. E não tem nada a ver com engenharias, não, tá, gente? É outra coisa. O que é uma pergunta de valor? Por exemplo, é justo? É injusto? É bonito? É feio? É certo? É errado? É melhor? É pior? Por que não pode ser uma pergunta desse tipo? Porque a resposta a essa pergunta não depende de uma pesquisa. Depende da minha opinião. Eu vou dizer que é justo fabricar o milho, independente dele afetar a taxa de hemoglobina, e a Claudinha vai dizer que não é. E foi, sabe? Então, é uma questão de opinião. Alguém precisa ter razão como opinião? Só minha mãe. Minha mãe, o que ela falou, ela tem razão em tudo. Né? Então, assim, mas alguém que emite uma opinião precisa ter razão sobre algo? Não. Então, preciso de dados? Não. Eu simplesmente manifesto a minha opinião sobre o mundo. E o que acontece? Perguntas de valor, elas demandam respostas de valor. E respostas de valor dependem da opinião. Por isso que, às vezes, né, algumas pessoas que me acompanham há mais tempo veem algumas críticas que eu faço. No mundo acadêmico, a gente fica falando muito de opinião. Porque isso tende a viciar nas pessoas que o mundo acadêmico é o mundo da opinião. Na verdade, o mundo acadêmico ele é o mundo da produção de conhecimento. E para produzir conhecimento, a minha opinião importa menos. O que importa mais é a minha capacidade de produzir conhecimento. Né? E aí, o projeto de pesquisa, quando ele tem uma pergunta de valor, é justo, é injusto, é certo, errado, bonito ou feio, ele não precisa de uma pesquisa para acontecer. Depende simplesmente de eu falar o que eu acho sobre a vida, sobre o mundo. Né? E, então, não tem um mérito acadêmico, uma pergunta de valor. Ela tem mérito para outras coisas, para uma palestra, para uma defesa das suas convicções, das coisas que você acredita, né? Tem muita importância para isso, mas não para um projeto de pesquisa, né? E também não é bom ter uma pergunta de engenharia. Mais uma vez, não há implicância com os engenheiros, não tem nada a ver com os engenheiros. É simplesmente o seguinte, que o engenheiro faz, né? O arquiteto faz? Eles projetam algo que vai existir. Né? Tem lá a ponte. O engenheiro faz lá a ponte. Bota lá no papel a ponte. Aí alguém vai construir a ponte. Né? O arquiteto também faz lá, a mobília vai ficar aqui, vai ficar ali, tem que ser desse jeito, daquele jeito. Eles projetam algo que vai ser implementado. Né? E juízos de engenharia, então, eles estão muito baseados no dever ser, no que eu acho que deveria ser o mundo. Como deveria se organizar o setor de registros de uma universidade? Isso é um juízo de engenharia. Aí eu vou dizer que deveria se organizar de um jeito, e a Nanda vai falar que deveria se organizar de outro jeito. Perguntas de engenharia também são respondidas com opinião. Eu posso ter dados, eu posso ter minha expertise, mas no fundo é a minha opinião, a minha visão. Né? E por isso, como deveria ser, como deveria estruturar, como poderia fazer, como poderia não fazer, são perguntas que, na verdade, não dependem de uma pesquisa, dependem de uma opinião. É óbvio que eu posso fazer o seguinte,
Eu posso levantar dados para que, após a minha pesquisa, eu chegue à conclusão de qual é a melhor maneira de reestruturar a secretaria de uma universidade, né? Mas observa que a pesquisa vai levantar dados sobre o quê? Por exemplo, como é que funciona aí? Quanto tempo demora para responder os e-mails? E aí, quem liga, como é que atende? Tem protocolo de atendimento? Não tem protocolo de atendimento? Né? A resolutividade da secretaria é alta, é baixa? Quantas ligações são repassadas até o cara ter a demanda dele atendida? Aí sim eu estou levantando dados sobre uma situação concreta. Né? Então, é uma sugestão que eu faço que vocês pensem em problemas de pesquisa que vão ser respondidos com a pesquisa e não com a opinião. E às vezes é só mudar um tiquinho, tá? Não é abandonar, não. Inclusive, em muitas situações a gente pensa em problemas de valor e problemas de engenharia, a gente altera um tiquinho e eles viram problemas científicos. Por exemplo, como deveria ser estruturada uma secretaria de registro lá de uma universidade? Isso é um problema de engenharia. Agora, qual é o processo de trabalho da secretaria da universidade? Isso é um problema científico. Que eu vou responder com os dados, com a minha pesquisa. Né? Então, é muito importante que a gente parta dessa ideia de que, olha só, o problema de pesquisa ele vai ser respondido com a minha pesquisa. Precisa ter hipótese, Felipe? Não necessariamente. Mas, a depender da área, é muito comum se exigir hipótese. Né? Se a gente pensar nas ciências da vida, das ciências da terra, ciências exatas, né? Naturais e tal, tem uma maior utilização de hipóteses. E aí eu já vou ajudar vocês com hipótese. A hipótese, gente, é uma resposta provisória ao problema de pesquisa. Provisória. Por quê? Porque você ainda não fez a pesquisa. Eu acho que a casa vai ficar legal dessa maneira, mas ainda não fiz a casa. Então eu tenho uma hipótese de que vai ficar bom assim. Aí eu estou lá construindo, quem já fez obra sabe disso. Aí eu planejei lá para ter aquela parede lá, quando eu chego não dá para ter aquela parede. Né? Então a hipótese é você chegar e falar, ó, eu acho que a casa vai ficar legal desse jeito. Mas eu preciso começar a construir a casa para ver se vai rolar. Ela é uma resposta provisória ao problema de pesquisa. E por que ela é provisória? Porque simplesmente ela vai ser testada com a sua pesquisa. Às vezes eu fico vendo algumas pessoas preocupadas assim, ó. Poxa, Felipe, eu tinha uma hipótese, minha hipótese caiu. Tá tudo bem? Né? Se você vai fazer pesquisa para comprovar a sua hipótese, para que você precisa da pesquisa? Não, fazer uma pesquisa para comprovar. Você não está no tribunal, você precisa comprovar uma tese, você precisa defender cliente, você está no jogo de produzir conhecimento. Né? E por isso, quando a gente vai fazer hipótese, a gente vai testar a hipótese. Tem um cara, né, o Thomas Edison, né? É o cara que inventou a lâmpada incandescente, né? Eu acho que o nome é esse. Foi mal aí, a galera de engenharia elétrica, se eu estou usando o termo errado. Né? Eu sou craque em usar termo errado. Então, a lâmpada incandescente, eu acho que foi o Thomas Edison. Depois você me corrige aí com o nome certo. E o Edson, perguntaram para ele, né? E aí, Edson, tudo bem, irmão? Escutando aí um Raça Negra. Cara, me conta, você não se sente frustrado de ter tentado 1000 formas diferentes de fazer uma lâmpada e não conseguiu? Aí o Edson chegou e falou, cara, eu não. Eu encontrei 1000 formas diferentes de não fazer uma lâmpada. Ele testou a hipótese. Né? Incandescente. Obrigado, Elvio. Aí, ó, tô podendo, hein? Tô podendo. Né? Então, gente, a minha hipótese, se ela cai, isso não quer dizer que ela é uma hipótese ruim. Isso não quer dizer que eu não estou produzindo conhecimento. Assim como, se ela se corrobora, isso é muito bom também. Tá? Então, nada impede você demonstrar que a hipótese fica de pé ou a hipótese caiu a partir dos seus dados. Inclusive, tecnicamente, né, não se usa nem o termo confirmar a hipótese.
mas sim corroborar a hipótese. Por quê? Porque hoje ela está de pé, mas aí o Elvio, daqui a 3 anos, faz a mesma pesquisa que eu, muda umas paradas lá, um método, não sei o quê, faz um negócio. E aí o que acontece? Bum! Caiu a hipótese. Por isso que a hipótese, ela só é no máximo corroborada. Daqui a 2, 3, 5, 10 anos, pode mudar. Pode cair. Né? Ela é uma vitória sempre momentânea. Igual o Botafogo no Rio de Janeiro. Quando tá ganhando, ganha e tal, mas não evolui. Pode estar ganhando, Botafogo ganha às vezes e tal, mas não quer dizer que vai ganhar para sempre. Todo mundo sabe, né, que não vai ganhar para sempre. É um estado, por premissa, provisório. Provisório, tá claro. E a hipótese é como o Botafogo. Ela pode até ficar de pé, mas talvez em algum momento ela caia. Tá? Então, gente, essa é uma segunda coisa importante. Assim, você tem que ter um programa de pesquisa. Eventualmente você tem que fazer hipótese, mas você não é refém da sua hipótese e o seu problema não pode ser respondido com base na sua opinião. Tá? Vamos lá, então a gente viu a primeira coisa, promessa, segunda coisa, problema. Terceira coisa aqui do nosso papo, do nosso encontro, é quando a gente fala de objetivos. Aí, pessoal, muita gente fica inseguro, né? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus objetivos com esta pesquisa? Tem gente que coloca objetivos de pós-pesquisa. Por exemplo, eu quero contribuir para uma sociedade melhor, mais igualitária. Contribuir, mas você está produzindo conhecimento. Depois você contribui numa palestra e tal. Você tem que entender qual é a desigualdade e não contribuir para uma sociedade igualitária. O teu projeto de pesquisa ele tem que estar focado em responder um problema de pesquisa. Né? Então, muita gente coloca objetivos, são objetivos pós-pesquisa. Vamos supor, vou produzir uma cartilha. Beleza, é depois da pesquisa. Mas e antes? E principalmente durante a pesquisa. Né? Então, a gente precisa de objetivos. O que eu quero alcançar? E aí nós temos 2 tipos de objetivos. O objetivo geral e os objetivos específicos. Observa que eu estou colocando objetivo geral no singular e objetivos específicos no plural. Intencionalmente. O objetivo geral é um só, objetivos específicos são vários, né? Mas em geral, de 3 a 5. Em geral, de 3 a 5. Felipe, pode ter menos? Pode ter 2? Pode. Pode ter 6? Pode. Mas em geral, a gente observa de 3 a 5. Tá? E o que são os objetivos? Né? Primeiro, o objetivo geral. Aliás, uma coisa importante. Os objetivos, seja geral, seja específicos, começam com verbos, tá, pessoal? Verbos. Então, muito importante, inclusive, você usar verbos assertivos, científicos, precisos, né? Por exemplo, problematizar. Problematizar é muito vago. Refletir. Refletir, eu estou lá refletindo, muito vago, né? Tentem, sempre que possível, usar verbos mais precisos. Mapear, identificar, sistematizar, fazer um experimento, testar. Verbos mais precisos, né, do que verbos metafóricos ou verbos muito abertos. Projetar, isso aí. Né? Então, sempre a precisão ganha. Como eu falei, você ganha o projeto de pesquisa no detalhe. E aí, quanto mais abstrato, pior. Tem gente que bota metaforizar. Cara, metaforizar. A metáfora já é uma coisa complicada em termos de projeto de pesquisa. E você ainda querer metaforizar é mais difícil ainda. Né? Então, em outras situações isso é muito importante. Num poema, numa poesia, numa música, é muito legal e muito importante a metáfora. No projeto de pesquisa, precisão. Né? E aí,
O objetivo geral, ele é uma descrição transversal da sua pesquisa. Adivinha o que ele reproduz praticamente? A promessa. Promessa clara, objetivo geral claro. Analisar os efeitos do uso do agrotóxico X no milho Y para a taxa de hemoglobina dos moradores do Centro-Oeste. Né? Então, o objetivo geral, ele tem uma relação direta com a promessa. Ele quase que reproduz a promessa. E por isso ele é transversal à pesquisa. Ele toca em todas as partes da pesquisa. O objetivo específico, objetivos específicos, eles são, para ajudar vocês a visualizarem, eles são partes do geral. É como se eu pegasse, pensa que o geral é um vidro, é um copo de vidro. Aí eu jogo o copo de vidro no chão. Aí ele estilhaça, né? Cada pedacinho é um objetivo específico. Então vamos supor que ele estilhaçou em 5 pedaços, 5 objetivos específicos. A soma dos objetivos específicos paga o objetivo geral. O objetivo geral paga o problema de pesquisa. O problema de pesquisa paga a promessa. Então, os objetivos específicos são partes. Por exemplo, para eu analisar o agrotóxico, eu tenho que ver primeiro como é que o agrotóxico é usado. Então, esse é o objetivo específico. Vou mapear como é que eu uso do agrotóxico lá na plantação de milho, no milharal, né? Uma outra coisa que eu tenho que pensar quando a gente fala de agrotóxico é por quanto tempo ele é usado num milho, por exemplo. Terceiro, eu tenho que analisar a taxa de retenção do agrotóxico no milho. Por quanto tempo ele fica no milho? Né? Quarto é que eu tenho que mapear onde que esses milhos são distribuídos na região centro-oeste. E quinto, eu tenho que captar as pessoas que vão participar do experimento. Observa? Fica fácil quando eu tenho o objetivo geral, que eu tenho o projeto de pesquisa, o problema de pesquisa, que eu tenho a promessa. Fica difícil quando eu não tenho nada disso antes. Mais uma vez, sequência decisória. Então, a soma dos específicos leva ao geral. Tá? É como se eu pegasse o microscópio e desse um zoom para ficar mais lá no átomo. Dá para ver o átomo em microscópio, gente? Foi mal aí. Tá? Desculpem, né? Na escola eu só aprendi até células. Dá para ver? Dá para ver? Me ajuda aí, galera. Dá? Não, não dá para ver, não. O átomo não dá para ser visto com microscópio. O simples fato de você jogar a luz para poder refletir, para você poder enxergar, o átomo já deixa de estar naquele lugar que você está querendo ver. É mesmo. O átomo foge. Rapaz. Ele absorve energia e ele já deixa de estar ali, né? Entendi. Então, átomo fujão. Então, eu estou vendo o microscópio a célula. A célula dá. Né? Aí eu dou um zoom, aí eu vejo a mitocôndria. Tem mitocôndria dentro da célula, não tem? Tem mitocôndria, né? Tem, Felipe, tem microtoma. Não, átomo fujão foi ótimo. Ok, rachei de rir aqui. Átomo tá parecendo uns políticos aí, pô. Elvio é o nosso coordenador de pesquisa, pro. O homem é crânio, sabe de tudo. Então. Mas então eu dou um zoom in, né? E eu vejo a mitocôndria. Tá claro? A mitocôndria são os objetivos específicos, né? Enquanto que o objetivo geral é a célula. Tá? Tô tentando fazer metáforas aleatórias para tentar ajudar a visualizar, né? A ideia, pelo menos. Então, gente, objetivo. E aí eu tenho lá mapeados meus 3 a 5 objetivos. Agora, metodologia. Metodologia. Observa, mas e a justificativa, Felipe? A justificativa, ela é consequência de todas essas decisões que você está tomando aqui. E não sei o quê, e introdução é consequência de todas essas decisões que você está tomando aqui.
Essas decisões são mais importantes, porque depois você só executa nessas partes um pouco mais laterais do seu projeto de pesquisa. Um pouco mais laterais não quer dizer que não sejam importantes, tá? Elas só são um pouco mais laterais. Metodologia, tá? A metodologia é muito importante que você parta da ideia, né, de que ela tem que contemplar 3 grandes pacotinhos. Primeiro, caracterização do campo. Né? Marco temporal da pesquisa, se for uma pesquisa quantitativa, se for uma pesquisa qualitativa, onde é que foi o campo, como é que foi o critério de inclusão, o critério de exclusão. Então, caracterização do campo. Você tem que dar uma projeção para o seu leitor de qual é a procedência desses dados. Procedência no sentido de onde procede, né? De onde vêm esses dados. Tá? Depois você vai para a coleta dos dados. Como é que você coletou esses dados aí? Como é que você arrumou esses dados? Né? Hoje eu vejo, às vezes, algumas pessoas compartilhando formulários do Google Forms, né? Por aí. Então, você tem que ter um controle metodológico, né? Será que foi uma boa estratégia? Você controlou metodologicamente esses dados? Né? Então, como é que foi a coleta? Como é que você inventariou esses dados? Né? E depois, a análise. Como é que você analisou aquilo que você inventariou? Quais são suas categorias? Por exemplo, tempo de retenção do agrotóxico no milho. É uma categoria. Né? A correlação entre consumo de 2 milhos por semana e aumento da taxa de hemoglobina é uma outra categoria. Então, são categorias. E aí, fica muito mais fácil se você entende o seguinte, na fase de coleta e de análise. Você não tem aí de 3 a 5 objetivos específicos? Então, lá na coleta e na análise, você tem que pagar esses 3 a 5 objetivos específicos. Então, cada objetivo específico, é importante que você diga como vai coletar os dados que vão pagar aquele objetivo específico e como vai analisar os dados que vão pagar aquele objetivo específico. Tá vendo que fica tudo muito alinhadinho? Comecei lá atrás na promessa, vai ficar tudo muito alinhado. Não pode ter um objetivo específico que não vai ser objeto da pesquisa. Afinal, é um objetivo específico. É algo que você quer alcançar, que você quer pagar. Então, eu preciso ter na minha metodologia, ou melhor, eu posso ter na minha metodologia, para cada objetivo específico, como vai ser a coleta e como vai ser a análise. Isso deixa o teu projeto de pesquisa, gente, muito didático, muito claro, sabe? Porque a todo momento você está fazendo a escadinha. A metodologia remete aos objetivos específicos, que remetem ao objetivo geral, que remete ao problema de pesquisa, que remete à promessa. Tudo muito alinhadinho. E aí que a gente entra na nossa última parte, né, que é o cronograma. Que é, em geral, o que acontece com o cronograma? É engraçado, né? Eu faço muita banca de mestrado, de doutorado, né? E eu vejo logo o cronograma. O cronograma, a minha modesta visão, é um bom indicador se a pessoa foi caprichosa até o final. Né? É um bom indicador. Óbvio que não quer dizer que se ela fez um cronograma ruim, ela não foi caprichosa. Mas me ajuda a analisar esse fator. Né? E o cronograma em geral de projeto de pesquisa, muita gente faz errado. Vamos voltar para o meu exemplo da casa. Eu estou lá, fiz o projeto da casa, aí eu chego para o engenheiro. E aí, engenheiro? Cadê o prazo? Quero o cronograma, amigo. Quero saber quando é que eu me mudo. Né? Então, eu vou pedir o cronograma para o engenheiro. Faz sentido se o engenheiro me responde assim, ó, Felipe, é o seguinte, você vai marcar um churrasco do teu aniversário nessa casa no que vem. Então, compra carne, marca o churrasco e tu vai fazer o churrasco aqui.
Não faz nenhum sentido. O cronograma versar sobre o churrasco. Ele tem que versar sobre a construção da casa. Quero saber, amigo, primeiro andar, segundo andar, e aí a fundação, as vigas. É isso que eu quero saber. Não é o churrasco. O churrasco eu resolvo. Trazendo para o mundo acadêmico, é muito comum, quando a pessoa vai fazer o projeto de pesquisa, e ela vai chegar na parte do cronograma, ela não coloca um cronograma de pesquisa, ela coloca um cronograma de pós-pesquisa. Por exemplo, introdução, capítulo 1, capítulo 2, conclusão, defesa. Isso tudo é o churrasco, não é a pesquisa. A pesquisa é o quê? Olhar lá, providenciar as cepas, né? Tentar achar o átomo fujão, organizar toda a bibliografia, fazer os fichamentos, fazer os experimentos, sistematizar tudo, rodar estatística. Isso é a pesquisa. Tá? É isso que é o mais importante. Por isso que um bom cronograma, o que eu sugiro? Vocês pensarem em 3 pacotinhos. Um pacotinho de pré-pesquisa, um pacotinho de pesquisa e um pacotinho de pós-pesquisa. E cada pacotinho desse tem ações dentro. Né? Tem coisas que você vai fazer dentro. Então, pacotinho de pré-pesquisa. Coisa que você vai fazer antes da pesquisa. Tem que comprar a cepa, tem que fazer fichamento, tem que fazer leitura. O que é o pré-pesquisa? Quais são as ações que envolvem a preparação para a sua pesquisa? Aí vem o pacotinho da pesquisa. Quem que envolve a pesquisa? Coletar os dados, sistematizar os dados, analisar os dados. Então, você especifica coisas relacionadas à pesquisa. E depois tem o pós-pesquisa, que é o que você faz depois. Aí entra o churrasco. Aí entra a introdução, né? Aí entra produção acadêmica, escrever o artigo, mandar para um evento, apresentar trabalho, organizar evento, né? Aí entra o churrasco. Mas observa, o churrasco sozinho não dá conta. Você tem que ter um cronograma que contemple o pré, o pesquisa e o pós-pesquisa. Então, assim, revisando, os principais elementos que contribuem para um projeto de pesquisa excelente. Primeiro, uma premissa de que o projeto de pesquisa é uma sucessão de decisões. Decidiu mal, o que vem depois muito dificilmente vai ficar bom. Muito dificilmente. E aí você tem algumas coisas para você tomar como ponto de atenção. Fazer a promessa, fazer o problema de pesquisa e, opcionalmente, a hipótese, definir objetivos, definir metodologia, definir cronograma. Tudo isso você pensando com alinhamento cósmico, assim, planetário entre essas coisas, né? O que vem de extra no projeto de pesquisa é basicamente o quê? Introdução, justificativa, referencial teórico, que são partes que são mais laterais. E elas, é óbvio, que tem que servir a essas 5 grandes coisas que a gente viu aqui. Essas 5 grandes questões que a gente viu aqui, né? Promessa, problema de pesquisa, objetivos, metodologia e cronograma. Essas são, de fato, as variáveis que mais contribuem para a qualidade do seu projeto de pesquisa. Não sei se eu passei do meu tempo, se eu falei muito ou pouco, mas quero agradecer aqui mais uma vez, né? Dizer que é uma grande honra mesmo estar aqui e interagindo com vocês. Espero ter contribuído, espero ter ajudado, mais do que atrapalhado, né? E dizer que é uma felicidade enorme estar nesse momento aqui com todo mundo. Obrigado. Nós que agradecemos, Pro. A gente fica orgulhosa demais, né? Eu mesmo, como mentorada babona, eu fico aqui, aqui eu tô pulando de alegria por dentro, que assim... E assim, quanto contribuição o PPA ele traz para a gente, e eu fiquei analisando enquanto o senhor fala, estava aqui, né? A minha jornada no PPA, que é o programa de produção acadêmica do Felipe. O PPA, ele não só transforma a nossa vida, ajuda a gente a tanta coisa, tantas dores que a gente já viveu na academia, gente, não é brincadeira, não. Né? Hoje tem um mundo assim, super paralelo que o PPA apresenta para a gente,
que às vezes na academia a gente não vê, né? Essa dádiva, essa cumplicidade, essa questão de abrir a caixinha de Pandora mesmo. Isso que o PPA faz. Ele abre uma caixinha de Pandora e mostra pra gente, opa, existe isso? Nossa, guardaram isso a vida toda e não falaram pra gente. Né? Então, quantos atalhos, não são atalhozinhos, sabe, gente? Aquela coisinha, bora dar um jeitinho brasileiro, dar uma pongada. Não, não é isso. São questões que, técnicas, estratégias, até gestão de tempo, né, Felipe? Ontem eu fui dar uma palestra, ministrei uma palestra sobre 5 estratégias para aumentar a sua produtividade acadêmica. Aí eu fiquei, gente, 70% aqui foi coisa do PPA, que eu aprendi com o Felipe, sabe? O quanto que isso é bacana e quanto que isso reflete na gente que é treinado no PPA, porque é um treinamento, vias de fato, né? Não é só um curso que a gente faz, mas é um treinamento para a vida. O quanto que isso reflete no meu compromisso com minhas meninas. Hoje eu me enxergo como multiplicadora da ciência e eu enxergo minhas meninas, Karine, Thali, Nai, Érica, Dani, Miley. Eu estou esquecendo alguém não, que senão eu apanho, né? Creio que não. E aí, pro quanto que eu vejo essas meninas, mulheres, pesquisadoras na ciência, que a gente tem até uma camiseta, ó. Pesquise como uma garota. Eu amei essa camiseta. Pois é, viu? Quero seu endereço, porque eu tô aqui com a sua guardadinha para te mandar. Eu vou colocar pesquisa como um garoto. E aí, o quanto que isso reflete nas meninas. Eu vejo as meninas lá na frente como outras Cláudias Lilians, outros Filipes, sabe? Porque é para isso que a gente está aqui, para multiplicar. Né? Eu acho que eu sou muito bióloga, cabeça bióloga, e uma das razões da gente estar na Terra também é para deixar nossos genes, né? Então, que a gente deixe nossos genes na ciência. E é aí que a gente está aí para isso. Tá? Eu queria agradecer imensamente. Eu tenho umas perguntinhas aqui, Pro. Professor, Felipe do Céu, enquanto estava falando aí de construção, de casório, ó quem está aqui, meu digníssimo, apareceu, que eu cheguei, o coração chegou a errar batida. O famoso digníssimo. O famoso digníssimo. Gente, questionamento, dúvida, pode deixar aqui. Eu vou deixar algumas perguntinhas aqui pro que tá me atormentando meu juízo. Professor, tem anos, né, Felipe, que você trabalha com produção acadêmica. Não é de agora. Felipe não é um bebezinho, não, gente. Assim, a cara pareceu que caiu no formol do laboratório, mas não é um bebezinho na prática, na experiência de vida. Felipe, ele já tem anos. Não é brincadeira, não. A gente tá aqui com uma pessoinha que trabalha com doutorado, trabalha com mestrado, programa de pós-graduação. Detalhe, meu povo, não só aqui não, fora do Brasil também. Viu? O Felipe já rodou para os States, já rodou para Portugal, não foi, Felipe? Portugal, Colômbia, Estados Colômbia. Unidos. Felipe, depois a gente combina para fazer um passeio lá para os States. E aí, Pro, eu quero saber, assim, na sua experiência de vida, o que você identifica nos seus mentorados, ou todas as pessoas que já passaram por uma orientação sua, como a pedrinha no sapato para o projeto de pesquisa? O que a galera mais erra, mais pisa na bola em projeto de pesquisa? Ó, sem sombra de dúvidas, é o seguinte. Talvez algumas pessoas tenham uma trajetória parecida aqui. Eu, quando comecei a estudar, né, projeto de pesquisa, produção acadêmica e tal, eu não tive tanto apoio, como eu não tive uma Claudinha Lilian, né, para me ajudar. E aí, eu comecei a estudar muito por livro, né? E na minha época, eu sentia falta do seguinte: tudo bem, o livro era legal, era bom, mas era muita classificação das pesquisas, entendeu? Uma pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, classificação das técnicas de pesquisa, dos métodos de pesquisa.
mas os livros me ensinavam um pouco como fazer a pesquisa, entendeu? Então, eu sabia classificar bonitinho, mas eu não sabia fazer a pesquisa. E eu acho que esse é o maior desafio, porque é muito mais fácil você projetar o que você sabe fazer, né? Então, se eu sei fazer uma casa, é mais fácil de eu projetar uma casa potencialmente, né? Do que se eu simplesmente li um livro de como projetar uma casa, né? Então, as chances são de que é para projeto de pesquisa, tá, gente? Eu não estou falando para outras coisas na vida, não, tá? Para projeto de pesquisa, as chances são de que quando você fica muito no afã de classificar a pesquisa e menos em entender como ela vai ser feita, sabe? Mais travada a pessoa fica. A pesquisa, o projeto de pesquisa é como se fosse um manual de instruções, né? Tem os manuais de instrução que, meu Deus do céu, né? Você pega o manual, você não consegue fazer nada, né? Esses que são mais complexos, assim, encaixar para lá e para cá, se vem me preto e permite uma branco, né? intervenção, invente montar um ventilador sem instrução, né? Esse material Dá ruim, dá dá ruim. ruim. Então, ele tem que ser mais um manual de instrução com passo a passo exato do que vai ser aplicado, né? Por exemplo, montar um ventilador, tem manual de instrução, monte o ventilador assim, né? Primeiro parafuso tal, aí põe a grade desse jeito ou daquele jeito. Ele tem que ser mais cara de manual de instrução do que uma cara de classificação dos ventiladores, entendeu? Classificação das pesquisas. Não é isso que vai me ajudar a ter o ventilador funcionando necessariamente. É óbvio que a gente tem que saber a classificação, né? Mas o calo a pergunta é sobre fazer a pesquisa, né? O maior calo para fazer a pesquisa. Então, o maior calo é esse, a gente ficar orbitando na classificação e não ir para o campo de batalha. Eu tenho muitos das alunas aqui, que eu enxergo minhas meninas. Tem aqui Thala, você está em qual semestre? 7º, né? 6º, vamos com calma. Adoro! Quem mais? É Érica. Érica que está no 7º. Isso. Daqui a pouco, dona Érica vai estar fazendo projeto de TCC. E aí, teria algumas orientações de quais etapas que ela deve... tem que segurar naquela etapa, porque não pode faltar numa metodologia científica. Quais são essas etapas, Pro? Então, eu te diria que essas 5 grandes decisões que eu falei hoje vão servir para qualquer projeto, né? Inclusive para TCC. Só que tem um detalhe sobre TCCs, né? Que, em geral, o TCC ele tem um lapso menor de tempo, né? Então, a gente, às vezes, observa que a pessoa promete muito para o tempo que ela vai ter para entregar a pesquisa. A não ser quando já faz parte de um grupo de pesquisa, os dados já estão meio que prontos e tal, mas o que eu sinto é que, às vezes, a pessoa ela promete muito para o tempo que ela tem para a entrega do TCC. Onde dá para prometer bem é tese e doutorado. Isso aí você tem 4 anos para entregar o negócio. Aí dá para fazer aquelas promessas mais gerais, né? Mas no TCC, até em dissertação é mais difícil, né? Porque você tem 2 anos, mas mestrado é vida louca, né? Porque tem disciplina, tem trabalhos para entregar. O doutorado tende a ser um pouco mais leve, né? Nesse sentido de produção. E aí, o TCC, ele tende a ter um tempo mais curto. E em geral, está naquela fase de formar, de se posicionar no mercado de trabalho, né? Então, a pessoa também tem outras preocupações que estão, né, urgindo, digamos assim, ou urgendo, uma das 2 palavras, né? E que ela também tem que resolver, né? Por isso, eu sugeriria que ela pensasse muito bem no escopo dessa promessa. Fazer algo bem realista para o tempo que ela possui. Não tem problema termos promessas mais contidas, promessas um pouco menores. O problema é a gente ter promessa imprecisa, promessa que não tem atratividade, que não tem especificidade. Então, pode ter uma promessa menor. Às vezes, diminui um pouco o marco temporal, às vezes, diminui um pouco a quantidade de experimentos, às vezes, diminui um pouco
número de lugares que vai acontecer a pesquisa. Então, tentar diminuir algumas coisas para que não gere muitas emoções aí de entrega da pesquisa que foi prometida. Só isso. E é muito bacana, né, que a gente também não esquecer de alguns pontinhos, trabalhar a classificação da pesquisa, caracterização da área de estudo, coleta de dados, análise de dados, né? Tem gente que esquece de análise de dados. Coleta o dado, mas peraí, cadê a análise do dado? Perfeito. Tem que estar tudo lá. Tem que estar tudo lá. Então, são etapas que são importantes, sim. Pro, assim, no projeto, a gente tem também a parte de introdução. Tem técnica para fazer a introdução? Eu tô curiosa. Mentira, gente. Isso aqui só é charme, eu sei. Eu sou do PPA. Eu sei as técnicas, tudo é isca. Fala aí, Pro. Introdução. Qualquer introdução, né? Qualquer introdução. E vocês vão ver que eu apliquei isso com vocês aqui, né? Qualquer introdução, ela tem que começar pela isca. Isso daí está lá no meu método, lá no programa de produção acadêmica, né? Chama o método 1 em 10. Então, tem que começar pela isca. Olha aí, ó. A Claudinha tem plaquinha de 1 em 10, que já fez um artigo em 10 horas. Desculpa aí. Não precisa fazer um ano a um artigo, não, viu, gente? Isso é mito. Isso aí, não precisa não. Método, você consegue muita coisa na vida. Isso aí. Então, o método em 10, que escreveu artigo até 10 horas, que a Claudinha já fez, né? Já fez várias vezes, né? A introdução começa com uma isca. O que é uma isca? Olha, o Antoclé ali também. Cadê a Alessandra? Cadê essa plaquinha, Ale? Que legal, que legal. Rica, chicosa, a cara da riqueza, gente. Adoro. Lindo demais, né, Claudinha? Desculpa aí, gente. Olha aí. Só orgulho, só orgulho. Então, tem a isca. O que é a isca? Pensa só, pescaria. A isca é aquilo que pega o peixe, né? Aquilo que pegou o peixe. Então, a introdução começa com uma isca. A isca só tem uma finalidade: reter a atenção do leitor. Ganhar a atenção dele para ele ler a introdução. Só isso. E a isca pode ser de vários tipos. Pode ser uma isca de utilidade, né? Pode ser uma isca de necessidade, pode ser uma isca de curiosidade. Então, tem vários tipos de isca. Por exemplo, necessidade. Você demonstra uma necessidade para o seu leitor. Você precisa disso daqui que eu estou discutindo. Uma outra isca de utilidade. Isso daqui é muito útil. Você saber isso, você vai aprender algo útil. Ou curiosidade, né? Isso daqui é totalmente contraintuitivo, completamente fora da caixinha, né? Então, por exemplo, quando eu falei de casa, eu comecei falando de casa, né? Aí, despertei um pouco de curiosidade. Que negócio é esse de casa? Que parada é essa de casa? Que negócio é esse? Casa? Pensei que era uma palestra sobre projeto de pesquisa. Então, eu despertei curiosidade para manter você mais retido ao longo da palestra. Óbvio que não é uma introdução aqui clássica, né? Mas na tua introdução do projeto, você começa pela isca. Depois você vai para o tema. E aí, a tua introdução, quando vai falar de tema, o único propósito é de fazer com que o leitor se prepare mais para o que você vai falar em seguida. Né? Então, mais uma vez, é um processo de persuasão do leitor. Isca, para manter a atenção dele. Segundo tema. E aí, o tema é para você falar assim, olha só, leitor, eu vou te dar certas ferramentas para você entender tudo que eu vou falar aqui. Por exemplo, nessa palestra, depois que eu falei de casa e tal, eu falei do quê? Eu falei da grande premissa. Projeto é uma sequência decisória. Né? E aí eu comecei a falar do tema do projeto. O que é o projeto? O que está por trás de um projeto? O que é um projeto excelente? Já que a Claudinha me mandou falar de projeto excelente, então o que é um projeto excelente? Né? Então, a introdução, logo depois da isca, entra o tema. E você não pode esperar que o seu leitor conheça o tema. Então, é seu dever alfabetizá-lo no tema, naquilo que ele precisa para entender o resto. Depois vem a promessa. A promessa da sua pesquisa. Aí você vai falar da sua pesquisa. Tá? Então, basicamente, esse é o ritmo para projeto. Para projeto.
Para artigo tem um adicional. Vocês querem um? Quem quer que eu fale o adicional do artigo? Bônus, o maníaco do bônus. Vou falar. No Fala. artigo Além da Isca... Mata a gente de curiosidade, não. A isca da curiosidade, gente. Quem aguenta esse homem? Isca da curiosidade, né? Eduardo, diga, diga. Ó, além da isca, além do tema e da promessa, você tem o que eu chamo de rota, que é o que a pessoa vai ver no artigo. No capítulo 1 é isso, capítulo 2 é aquilo, no capítulo 3 é aquilo. Aí você completa assim, um senso de direção muito grande para o seu leitor, para ele continuar no seu texto até o final. Só que no projeto não faz sentido eu falar, no capítulo 1 você vai ver a metodologia, né? Então, por isso que não tem rota no projeto. Mas no artigo, no TCC, na dissertação, na tese, na palestra, é importante isso. Eu falei, vou falar de 5 coisas aqui que são determinantes para o seu projeto de pesquisa. As outras são laterais. Então, dei a rota, né? E depois, na conclusão, o que eu fiz? Eu revisei a rota. Paguei aqui. Né? A promessa foi essa e eu paguei. Tá claro? Então, isso é muito mais do que escrita acadêmica, persuasão. E hoje é um jogo que todos nós temos que jogar. É muito maior do que o teu texto ter qualidade. É um texto ser persuasivo. Excelente, Pro. Excelente. Cheguei a arrepiar aqui, ó. O professor Elvio, quer falar, professor Elvio? Eu vi que ele ligou a câmera, desligou. Pode ficar à vontade, aproveita. Olá, muito obrigado, Felipe, por estar aqui com a gente, né? Eu te acompanho no YouTube, também no Instagram, né? Então é uma honra muito grande poder estar aqui junto com você nesse evento, né? E muito obrigado aqui pelas suas contribuições, né? São extremamente importantes aqui para a pesquisa do nosso campus e para toda essa galera nova que está chegando aqui agora, né? A gente sabe que a escrita de um texto científico é muito diferente da escrita de qualquer outra coisa, né? E muitas pessoas ficam muito perdidas, né? Inclusive até as pessoas mais experientes. Eu, por exemplo, muitas vezes eu fico naquela fase, né, da primeira página ali, olhando ali, como começar, né? Então, é muito importante a gente ouvir, né, esses aconselhamentos, essas estratégias, essas técnicas, né, e colocar em prática, né. Com certeza eu anotei algumas coisinhas aqui para eu mudar na minha forma de escrever, né. Então, muito obrigado pelas suas contribuições. Eu que agradeço, inclusive por me ensinar sobre átomo. Porque o átomo é muito pequeno, muito. E ele, assim, eu não sou físico, né? Mas engenheiro eletricista. Ele é muito pequeno. E como é que funcionam os nossos olhos? A gente injeta uma luz e a gente vê o reflexo da luz. Então, quando você pega o átomo, que é extremamente pequeno, o simples fato de você iluminar para você poder receber a luz de volta, você já está injetando energia nele. Injetando energia nele, ele muda o estado. Então, ele muda as características. Ele pode simplesmente sair dali. Então, aquele átomo que você acha que estava vendo, talvez seja até outro, né? Então, a gente não consegue ver, né? Eu imagino que nas técnicas que a gente tem hoje, a gente não consegue ver. A gente tem que ter um outro tipo de técnica, um outro tipo de microscópio que não funciona com luz, né? Para a gente poder ver alguma coisa de átomo. Que chique, professor Elvio. A hipótese do professor Felipe estava errado, não. É o átomo fujão. É isso mesmo. Ele é muito pequeno. Muito bom. Mas obrigado, Elvio, de coração, uma honra. Obrigada, professor Elvio, pela participação. Mais alguém gostaria de... Eu abro agora para o público, alguém? Gostaria de... A gente aproveita, gente. A gente está com o guru da pesquisa aqui, vocês não estão entendendo. Olha só, a minha esposa também se chama Cláudia e também é bióloga. Olha só. Ela está me perguntando aqui o seguinte. Cal! A minha pergunta é a seguinte. Quando eu fui escrever minha monografia, né,
O meu orientador, ele falava o seguinte, que quando a gente ia escrever um artigo, né, para escrever um artigo e a monografia, eu deveria usar a primeira pessoa, porque fui eu quem fiz. Esse negócio de escrever em terceira pessoa fica muito... esqueci a palavra para usar. Fica assim, quem que fez? Né? Fica muito genérico. Então, assim, que a gente tem que se apropriar do nosso trabalho. Mas isso não é bem visto na comunidade acadêmica, não. Essa é a minha pergunta, porque isso aconteceu, a minha formatura foi, do bacharelado foi em 95, né? E ele sempre falava assim, a primeira coisa a seguir é a revista que você quer publicar. E escrever na primeira pessoa, porque foi você que fez. Garantir aquilo que você... Assumir com propriedade aquilo que você fez. E aí? Eu até concordo, mas eu nunca vi isso em textos científicos. E aí, qual é a sua opinião e o que você me diz a respeito disso? Eu também tenho essa curiosidade. Se eu pudesse escolher, eu também iria para a primeira pessoa, né? Eu curto mais. Inclusive, quando eu escrevo em inglês, eu escrevo em primeira pessoa. Em inglês, a regra é ser em primeira pessoa, né? Em inglês não é em terceira pessoa. Então, os artigos, basicamente, são em primeira pessoa. É muito curioso, porque, às vezes, quando a gente vai traduzir um artigo que a gente fez, um texto do português para o inglês, é muito importante mudar a pessoa. É muito importante colocar em primeira pessoa. No caso brasileiro, né? Aliás, língua portuguesa em geral, mas em especial no Brasil, ficou muito sedimentado assim, na prática acadêmica de fazer em terceira pessoa. Eu acho que isso tende, né, assim como a Cláudia falou, a atrapalhar um pouco na compreensão. Assim, mais do que se apropriar, mas também na compreensão. Por quê? Porque muita gente não usa nem em terceira pessoa. Ela vai para o vizinho. Qual é o vizinho? Sujeito oculto ou indeterminado. E o sujeito oculto ou indeterminado, assim, duas formas diferentes, né? Mas são assim, a morte da escrita acadêmica. Porque geralmente é mais imprecisão. Oi? Eu percebi isso mesmo, já em vários textos, né? Começa a ficar muito indeterminado. Fica. Sujeito oculto ou indeterminado não é terceira pessoa, mas muita gente usa como se fosse terceira pessoa, né? E aí eu acho que atrapalha muito a compreensão. Algumas áreas pregam e aceitam assim com veemência em primeira pessoa no Brasil. Por exemplo, a área da psicologia tem muito artigo em primeira pessoa em português, a área da antropologia, a área da pedagogia, né? Então são áreas que são muito afeitas assim à primeira pessoa, sabe? Mas no geral, né, o que a gente tem no Brasil é terceira pessoa e na minha visão, né, também não está nas minhas preferências, né? Eu prefiro primeira pessoa, acho que reduz muito o risco do texto ser impreciso. Pro, só para complementar, quando a gente trabalha aqui em primeira pessoa no Brasil, é muito autobiografia, né? Também. Aquela modalidade autobiográfica. Porque tem um tipo disso, gente. É quase um relato de experiência, só que ele é mais voltado para suas ações, fala de você um pouquinho. Então, aí você utiliza na primeira pessoa. Aí eu faço uma alusão, Pro, que é muito que a gente vê na escrita. Voltando aqui um pouquinho para a escrita, né? Que eu achei incrível a pergunta da Cláudia. Verbo. Jesus amado. Verbo conjugado à torta e à direita. Aí, né, a gente pega minhas meninas, às vezes... Eu aprendi com o tempo apanhando que a gente só fica em um modo só, verbal. Né? Passado, acabou. Aí é passado do pretérito perfeito, do imperfeito, do futuro. Ai, nossa senhora. Verbo também é problema, viu? Sim. Inclusive, é muito curioso isso, assim, muito, muito obrigado por você lançar luz para isso, porque se a gente pensar qual é o verbo mais comum no projeto de pesquisa, é o futuro, que a pesquisa vai acontecer. E qual é o verbo mais comum de um artigo? É o passado. Exato. Aconteceu, né? Exatamente. Eu comento muito isso com os TCC, em bancas de TCC, porque eu pego a banca de TCC, eu estou corrigindo o TCC, poxa, mas ele já aconteceu, o projeto já aconteceu, e o menino ainda está falando que o negócio está no futuro. Não.
Eu tô na cabeça de artigo é passado. Projeto é É futuro. isso. É que eu tô na cabeça de artigo. O projeto é futuro e Exato. a monografia, TCC, artigo já A no não ser que passado. seja Exatamente. Né? Que é comum o cara fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do que está no projeto e levar para o artigo. Mas ele não altera o tempo verbal, aí fica estranho, né? Fica estranho. Pessoal, mais alguma dúvida, algum questionamento? Fique à vontade. Antocleia, Nadinha, Alessandra. Minhas meninas aí, alguma dúvida de projeto? Tudo sabem de projeto Pro. Eu tô craque em projeto. Não preciso disso. Thali, quer falar, Thali? Dúvida não, mas eu queria agradecer ao Felipe, porque é um prazer te conhecer assim, né? Queria que fosse pessoalmente, mas a gente ouve muito falar de você, acredite. Claudinha passa muito do que aprende com você pra gente, então é uma gratidão muito grande, porque o GP é muito importante para nós, né? Que somos do projeto, então Claudinha eleva assim a gente consegue sair um pouco assim da nossa cabeça, escrever melhor. Pega no pé da gente com essas coisas de português, né? É o C da vida, o gerúndio. Mas eu queria agradecer mesmo de coração. Foi excelente a sua palestra. Uma honra, imagina. Gente, eu gostaria de convidar todo mundo para a gente ligar um pouquinho o áudio, para dar uma salva de palmas, professor Felipe. Gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse ouro, essa joia rara, gente. Não tenho palavra, tá? Muito obrigado. O senhor olha, tava sendo celebridade, sério mesmo. Tava todo mundo atrás, eu quero a palestra do professor Felipe, eu quero. Não, e essa camisa do GPA parece a camisa do Flamengo, gente. Assim, parabéns. Sim. Só vejo o Flamengo aí. Ai, Jesus. Ainda bem que eu não sou Botafogo, porque senão a gente vai brigar muito. Agradeço a todos. Tenham um bom evento. Hoje à noite a gente tem técnicas de redação científica na prática com Kendra. E amanhã a gente dá continuidade às nossas palestrinhas, nossa programação, que está linda, fiquem à vontade. Professor, muito obrigada, viu, Pro? De coração pela dádiva, pelo carinho, pelo acolhimento de sempre. E seguimos. É uma honra, tá? Gratidão. Tamo junto, imagina. Boa uma noite. honra para mim. Muito obrigado pelo convite, uma felicidade de coração estar aqui. Coisa linda. Esse homem no Corujão. Toda terça-feira, às 10 horas, né? Pro, mudou não. Terça-feira, às 10 horas. Às 10 horas, no Sempre, Instagram. sempre. Só se eu estiver morrendo, mas fora isso tem. Incrível, gente. Vão. A gente vai divulgar lá na paginazinha. E a gente vai divulgar também no Insta e no Zap Zap, que a gente tem um grupinho da jornada no Zap Zap. Viu? Fiquem com Deus. Beijo. Obrigadão. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Até amanhã, meu povo. Até hoje, 19 horas.